As súmulas do TST. Súmula 101, diárias de viagem, salário. Integram o salário pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios as diárias de viagem que excedam 50% do salário do empregado enquanto perdurarem as viagens. Isso foi alterado pela reforma, né? É isso que eu ia dizer. Agora, nenhum valor integra mais. Ele tem efeito indenizatório. Qual era a importância disso, Maria? Quando ele integra o salário, então, ele repercute em outras verbas, né? Se ele tem efeito de verba indenizatória, ele não induz nessa repercussão. Súmula 102, bancário. Cargo de confiança. A configuração ou não do exercício da função de confiança a que se refere o artigo 224, parágrafo 2º da CLT, dependente da prova das reais atribuições do empregado, é insuscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargos. 2. O bancário que exerce a função e a que se refere o parágrafo 2º do artigo 224 da CLT e recebe gratificação não inferior a 1/3 de seu salário, já tem remuneradas as 2 horas extraordinárias excedentes de 6. 3. Ao bancário exercente de cargo de confiança previsto no artigo 224, parágrafo 2º da CLT, são devidas as 7ª e 8ª horas como extras, no período em que se verificar o pagamento a menor da gratificação de 1/3. 4. O bancário sujeito à regra do artigo 224 do parágrafo 2º da CLT cumpre jornadas de trabalho de 8 horas, sendo extraordinárias as trabalhadas além da 8ª. 5. O advogado empregado de banco, pelo simples exercício da advocacia, não exerce cargo de confiança, não se enquadrando, portanto, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. 6. O caixa bancário, ainda que caixa executivo, não exerce cargo de confiança. Se perceber a gratificação igual ou superior a 1/3 do salário do posto efetivo, essa remunera apenas a maior responsabilidade do cargo e não as 2 horas extraordinárias além da sexta. 7. O bancário exercente da função de confiança, que percebe a gratificação não inferior ao terço legal, ainda que norma coletiva contemple percentual superior, não tem direito às 7ª e 8ª horas como extras, mas tão somente às diferenças de gratificação de função ser postuladas. No inciso 1, como a gente sabe que o exercício da função de confiança depende de prova, então é matéria probatória, obviamente que não cabe recurso de revistas ou embargo, né? Porque matéria probatória vai só até recurso ordinário. Esse bancário, Maria, a que se refere o parágrafo 2º do 224, é diferente daquele gerentão, tá? O gerentão, que tem poderes de mando, de gestão, que faz, às vezes, do próprio empregador, ele não entra na regra do parágrafo 2º do 224. Ele vai lá para a excepcionalidade do artigo 62 da CLT, que ele não tem controle de jornada, ok? Sabe que a jornada do bancário, via de regra, são 6 horas diárias, de segunda a sexta, porque o sábado é considerado dia útil não trabalhado. E aí, o que é que acontece? A partir da 7ª hora, ele já recebe hora extraordinária. Mas se ele exerce uma função de confiança, dependente de prova, essa 7ª e 8ª já remunera a maior responsabilidade que ele tem, e, para tanto, ele recebe uma gratificação superior a 1/3 do seu salário. Agora, obviamente, essa gratificação ela vai até a 7ª e 8ª hora. Se ele ultrapassa da 8ª hora, aí ele também tem direito a perceber hora extra. Esses aqui do advogado empregado de banco e caixa bancário, a impressão é que os bancos queriam sempre usar essas funções como justificativa para não pagar hora extra, né? Exato. Súmula 109, gratificação de função. O bancário não enquadrado no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, que receba a gratificação de função, não pode ter o salário relativo a horas extraordinárias compensado com o valor daquela vantagem. Súmula 110, jornada de trabalho e intervalo. No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas
com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com respectivo adicional. Exatamente isso. Ó, se a gente tem um intervalo intrajornada entre 11 horas, quer no regime normal, quer no regime de revezamento, né? Porque o fato de o empregado trabalhar no regime de revezamento, não importa se 6 horas, né? Ou até 8, que agora está sendo permitido, não, isso não vai retirar dele o direito da fruição das 11 horas de descanso entre jornadas, né? Porque isso é um direito que está lá garantido na própria CLT. Ora, se o cara trabalha entre revezamento e não foi observado, melhor falando, esse interstício de intervalo de 11 horas entre a jornada que ele largou e a próxima jornada que o empregado vai começar a trabalhar, por óbvio que esse lapso temporal vai ser contado como trabalho extraordinário e, como tal, deverá ser remunerado com no mínimo 50% acima da remuneração normal, tal qual determinado na Constituição Federal. Então, 24 mais 11 tem que somar 35. Agora, isso para regime de revezamento e acaba que não se aplica para o 12 por 36, né? Exatamente, porque a gente tem que pensar o seguinte, ó, o intervalo entre jornadas, são 11 horas para qualquer tipo de atividade, ok? Quem trabalha normalmente 8 horas por dia e 44 semanal, quando soma-se o repouso semanal remunerado, que são 24 horas, mais essas 11 horas, então, naquele final de semana, entre o término da jornada de uma semana e o início da jornada de outra semana, tem que ter essa distância de 35 horas, ok? 24 do RSR e 11 do intervalo entre jornadas. Súmula 112, trabalho noturno, petróleo. O trabalho noturno dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação do petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos, é regulado pela Lei 5811 de 72, não se lhe aplicando a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos prevista no artigo 73, parágrafo 2º da CLT. Essa lei ainda não foi revogada, porque ela é uma lei específica para o trabalhador no petróleo, em específico ainda na industrialização do xisto, indústria petroquímica, transporte de petróleo e seus derivados. O que é que acontece? É mais uma diferenciaçãozinha para ir para a tabela. Por quê? Em regra, o trabalhador nessas indústrias de petróleo, xisto, etc., ele é o trabalhador urbano, concorda comigo? Se ele é o trabalhador urbano, então seria o quê que deveria se aplicar? A hora noturna das 22 às 5, com acréscimo de 20%, e contando a hora reduzida em 52 minutos e 30 segundos. Mas, especificamente para eles, não aplica a hora reduzida. Súmula 113, bancário, sábado, dia útil. O sábado do bancário é dia útil não trabalhado, não dia de repouso remunerado. Não cabe a repercussão do pagamento de horas extras habituais em sua remuneração. Súmula 114, prescrição intercorrente. É inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. Primeiro, tem a questão que já havia aquela digadiação entre entendimento jurisprudencial do TST, que tem essa súmula, e o entendimento jurisprudencial do STF, que sempre foi no sentido de que é aplicável à Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. E hoje a CLT ela diz claramente. Eu estava vendo um professor, não lembro o nome dele, que ele só alertou o seguinte: muito cuidado, que a reforma trabalhista ela finalmente trouxe uma solução para esse conflito, mas só para a gente ficar atento, Maria, que a prescrição intercorrente ela é aplicável na Justiça do Trabalho apenas quando já está na fase de execução, tá? Porque, por exemplo, na fase de conhecimento,
Se o juiz disser ao autor, autor, providencia tal coisa, sob pena da aplicação da pressão intercorrente, isso não pode acontecer. Porque está lá, inclusive o texto da lei, é na parte quando fala do direito processual do trabalho dentro da execução. Então, na fase da execução, quando compete ao autor ele tomar uma iniciativa para a qual o juiz expressamente determinou que ele tomasse essa iniciativa, trouxesse algo aos autos para dar continuidade à execução, sob pena da aplicação de prescrição intercorrente, e não for feito naquele prazo, aí sim aplica-se. É sempre bom ficar atento que é necessário que no despacho do juiz venha expressamente a possibilidade de combinação da aplicabilidade da prescrição intercorrente, caso o autor não cumpra o que lhe foi determinado naquele prazo auferido pelo juiz. Súmula 115, horas extras, gratificações semestrais. O valor das horas extras habituais integra a remuneração do trabalhador para o cálculo das gratificações semestrais. Sabe como a gente nunca esquece esse, Maria? A hora extra mensal, ela não vai integrar o cálculo do 13º lá no final do ano, né? Então, o 13º, via de regra, ele é anual. Porém, é permitido às empresas pagarem em 2 vezes, né? Então, é só a gente utilizar esse mesmo cálculo. Se a gratificação é semestral, eu vou utilizar o raciocínio de quando eu pago o 13º cada 6 meses, e como as horas extras habituais integra o 13º a cada 6 meses, também vai integrar essa gratificação semestral. Súmula 117, bancário, categoria diferenciada. Não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários os empregados de estabelecimento de crédito pertencentes a categorias profissionais diferenciadas. Exemplo, suponhamos que a secretária executiva seja uma categoria diferenciada. Se o banco tem secretária executiva, a ela não vai ser aplicável o regime legal relativo aos bancários, ok? É só, para ficar mais fácil, é o seguinte, o banco pode ou não pode contratar um médico do trabalho? Pode, óbvio, concorda comigo? Para atender seus empregados. O médico do trabalho é uma categoria diferenciada, a categoria dos médicos. Ele não vai ser beneficiado pelo regime legal pertinente aos bancários. Por exemplo, 6 horas de trabalho, sábado não trabalhar por ser dia útil, não trabalhado e por aí. O banco pode até estender, que de fato, às vezes eles estendem, porque não tem necessidade por exemplo, médico do trabalho trabalhar no sábado, não vai ter ninguém trabalhando. Mas, assim, isso não é uma obrigação. Súmula 118, jornada de trabalho, horas extras. Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, representam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada. É importante porque, senão, também o empregador acresce muito o intervalo, né? E a pessoa não pode, muitas vezes, ir embora. Na maioria das vezes, não pode ir embora, né? Fica ali com aquele vínculo, tendo que estar lá em tal horário. Uma usina de moagem de cana-de-açúcar, né? Para fazer açúcar, para fazer álcool, essas coisas. E aí, ela dava tanto intervalo, mas ela dava tanto intervalo dentro da jornada dos empregados dela, que era o que acontecia. No final das contas, eles ultrapassavam o tempo, ela não contava como hora extra, porque na cabeça dela era intervalo que ela estava dando, e terminava mal ferindo o tempo, aquele intervalo entre jornadas de 11 horas. Olha só que confusão. Tipo assim, o cara trabalhava 1 hora, aí folgava 1. Aí trabalhava mais 1, folgava 1. Aí na hora do almoço eram 2. Quando ele ficava tão estendida a jornada dele, só que ele não podia fazer nada nesse período, naquela folga, porque ele estava lá à disposição da empresa. E aí eu acho esse exemplo muito bom,
porque essa empresa ela foi condenada para pagar todos aqueles intervalos não previstos em lei que ela tinha dado voluntariamente aos empregados como extraordinário, como também todos os intervalos que ela surrupiou dele, ou as horas, minutos, tal, porque, somando todos os intervalos com que ele realmente trabalhava, fazia com que eles não tivessem direito a usufruir as 11 horas de intervalo de jornada. Por outro lado, se for aqui interesse do empregado que ter esse intervalo, né, vamos supor que, sei lá, 2 horas e meia de intervalo é bom porque ele consegue realmente ir em casa, descansar e tudo mais. E aí a empresa deixa de conceder de uma hora para outra e entra aquela regrinha de não ser previsto em lei, logo o prazo é decadencial, né? Porque para o que está na lei o prazo é prescricional, e também tem a questão de ser trato sucessivo, se renova mês a mês, tanto a lesão quanto o direito, né? E não sendo previsto em lei, tem viés contratual. Aí, deixando de ser fornecido, deixa de ser uma condição mais benéfica, há uma infração. Mas aí, como não é previsto em lei, caduca. Súmula 119, jornada de trabalho. Os empregados de empresas distribuidoras e corretoras de títulos e valores mobiliários não têm direito à jornada especial dos bancários. A gente tem que ter cuidado com uma coisa. E se a própria corretora de valor ou a empresa de títulos mobiliários ela fizer parte do próprio grupo econômico? É verdade. E aí, geralmente, há aquela promiscuidade contratual, né? Que ele presta serviço aqui, mas vende seguro ali e abre uma conta acolá, e aí já era, né? Súmula 122, revelia, atestado médico. A reclamada, ausente à audiência em que deveria apresentar defesa, é revel, ainda que presente seu advogado munido de procuração, podendo ser ilidida a revelia mediante a apresentação de atestado médico, que deverá declarar expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência. Já alterado também. O empregador, ele não é geralmente uma pessoa física, uma pessoa natural, né? Então, ele pode ir qualquer pessoa. Se um não pode, o outro pode. Por isso que eles falam aqui que tem que ter expressamente impossibilidade de locomoção. Agora, isso foi alterado pela reforma. O advogado pode apresentar a defesa, né? Normalmente, agora, com processo eletrônico também protocola antes. E aí o juiz recebe a defesa mesmo diante da ausência da parte. Então, essa súmula 122, que trata da questão da revelia, quando ausente o reclamado, ainda que presente o seu procurador, o seu advogado munido de procuração, ela continua vigente. Porém, é necessário analisá-la em cotejo com o artigo 844, parágrafo 5º da CLT, que foi exatamente advindo com a reforma trabalhista, que assim diz o referido artigo. Artigo 844. O não comparecimento do reclamante à audiência importa arquivamento da reclamação. E o não comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Parágrafo 5º. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. O artigo 844, parágrafo 5º da CLT, prevê que, mesmo nos casos de revelia, ou seja, a ausência do réu na primeira audiência para a qual foi regularmente citado, se o seu advogado estiver presente, a contestação e os documentos serão recebidos. Portanto, pode acontecer de haver revelia, mas na contestação está juntado o recibo de pagamento de salário que o autor alega não ter recebido, ou o recibo do gozo de férias que o autor alega não ter gozado, ou o contra-cheque com o pagamento de horas extras que o autor alega não terem sido quitadas.
Nestes casos, os documentos serão contrapostos às alegações da petição inicial e caberá ao autor desconstituí-los, sob pena de ver seus pedidos formulados julgados improcedentes. Se as alegações da petição inicial forem inverossímeis, a revelia do réu também não produzirá seus efeitos. Na Justiça do Trabalho, podemos citar os casos em que há narrativa de jornadas impossíveis de serem realizadas na prática, tais como, por exemplo, jornadas narradas pelo autor com labor de entre 6 horas e 0 hora, sem intervalo para o almoço, sem folga e sem férias. O comentário é da Amanda Diniz.